Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje o 5º dia da novena, tem como tema São Francisco de Assis e a vivência do Evangelho na simplicidade e pobreza, e tem como lema que eu leve a verdade. Eu percebo que uma das coisas que nós devemos resgatar na nossa caminhada de fé é que quando nós celebramos o nosso padroeiro, fazemos a novena, pedindo a sua intercessão, mais do que um evento, mais do que uma atividade religiosa, a novena se apresenta para nós como um projeto de vida. Se vocês pegarem todos os temas da novena apresentada para vocês neste ano, vocês vão ver que é um projeto de vida espiritual. Se nós buscarmos ao longo deste ano viver, se esforçar para nós fazermos esta caminhada que durante a novena a igreja nos oferece, que nós pedimos que pela intercessão de São Francisco nós possamos então acolher no nosso coração, e que nós não ficamos apenas com a lembrança que neste ano nós fizemos a novena, mas que fique na nossa mente e no nosso coração aquilo que a novena nos proporciona, aquilo que a novena nos provoca, aquilo que nós pedimos para que São Francisco, pela sua intercessão, nos ajude a agregar na nossa vida espiritual para nós sermos pessoas melhores. E veja o tema de hoje: a vivência do Evangelho na simplicidade, na pobreza. E nós podemos então assim, em 3 palavras, resumir como que São Francisco viveu o Evangelho. Primeiro, na prática. Ele não só anunciou para os outros. Primeiro, ele viveu a palavra de Deus. Primeiro, ele permitiu que a palavra de Deus o transformasse, que a palavra de Deus o aproximasse cada vez mais da graça de Deus. Então, São Francisco, ele nos convida a viver o Evangelho, a levar o Evangelho e a anunciar a verdade que é o Evangelho. Mas como que nós vamos anunciar a verdade se nós não conhecemos? E aqui nós precisamos fazer uma distinção. Nós não podemos apenas conhecer a verdade intelectualmente. Nós temos que vivê-la. Temos que conhecer de tal forma que a verdade do Evangelho faça parte da realidade da nossa vida. E é fácil de nós vermos a diferença. Vamos, por exemplo, pegar o professor e o mestre. O professor é aquele que transmite conhecimento. Ele transmite conhecimento. O mestre não. O mestre, o conhecimento faz parte da vida dele. Ele testemunha o conhecimento. Ele dá exemplo do conhecimento. Então, que nós possamos pedir a São Francisco esta graça, que nós não sejamos apenas comunicadores intelectual do Evangelho, mas que nós possamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo vivendo, se deixando iluminar por Ele, encarnando na nossa vida, permitindo que o Evangelho nos modele, que o Evangelho aponte o caminho por onde nós devemos trilhar, que o Evangelho ilumine a nossa vida de oração, a nossa vida pastoral, a nossa vida de engajamento na comunidade. É desta forma que nós estaremos então anunciando a boa nova. É interessante nós percebermos também aquilo que São Francisco nos deixa muito claro. Nós não nascemos cristão, nós se tornamos cristão através do chamado. E veja que Deus é tão bom, que Ele não impõe condições, Ele nos chama a todos. Alguns domingos atrás a gente ouvia no Evangelho: quem quiser me seguir,
Tome a sua cruz e me siga. É nesse seguimento a Cristo que Ele vai nos moldando. É nesse seguimento a Cristo que Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos capacitando para sermos seus discípulos, para vivermos a boa nova, para fazermos a diferença no mundo. A gente olha para São Francisco e não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não admirar São Francisco. Mas não basta admirar São Francisco. Olhe para São Francisco e se pergunte: qual virtude deste santo homem eu quero agregar na minha vida? Qual virtude deste santo homem eu vou me esforçar para agregá-la, porque está fazendo falta na minha caminhada de fé? Às vezes nós colocamos os santos muito distante de nós. Nós olhamos, nós admiramos, nós achamos aquilo impecável a sua vida, mas não damos um passo para imitá-lo. Não damos um passo para agregar na nossa vida o testemunho que ele nos deixou. Aí nós se tornamos apenas um povo de contemplação, mas não de ação, não de testemunho. E veja que São Francisco foi um homem de contemplação, mas também foi um homem de ação. Por onde passou, apresentou o Evangelho. Por onde passou, iluminou as pessoas com a graça de Deus, com o seu testemunho, pelas suas orações, pela sua pregação, pelo seu estilo de vida. E é disso que o mundo hoje está carente. Nós temos muita gente que fala bonito, mas nós temos poucas pessoas que testemunham e que vivem aquilo que fala. Qualquer rádio que nós ligarmos ou televisão, estão falando de Deus. Mas nós olhamos à nossa volta, como cresce os sinais de morte, como cresce a indiferença, como cresce as divisões. Vamos olhar entre nós que fazemos parte do dia a dia da vida da igreja, como cada vez mais parece que é difícil da gente se entender, se compreender, trabalhar junto, nos unirmos em torno de um projeto. Então falta para nós agregar na nossa vida aquilo que nós contemplamos na vida dos santos. Enquanto nós não agregarmos na nossa vida isso, nós não conseguiremos dar fruto. E aí nós olhamos o texto do Evangelho de hoje e podemos tirar duas atitudes apresentadas no Evangelho de hoje, que São Francisco viveu de forma plena: a humildade e a tolerância. E a humildade bem entendida, a humildade que se opõe à ambição. Veja que os discípulos, entre eles, cresceu a ambição, cresceu o desejo de um querer ser mais do que o outro. E quando esse desejo cresce no nosso coração, nós não conseguimos levar o Evangelho, nós não conseguimos apresentar a verdade, nós apresentamos nós apresentamos o nosso jeito de ser, o nosso ego inflado. Então que nós possamos pedir esta graça a Deus, que pela intercessão de São Francisco, nós sejamos humildes, que nós possamos se opor à ambição, não deixar que a ambição tome conta do nosso coração, mas que estejamos sempre dispostos a servir. É grande no reino de Deus aquele que serve, tem poder, tem autoridade aquele que serve. E para servirmos é necessário o despojamento. Não podemos levar em consideração o que eu tenho, o meu intelectual, o meu jeito de ser, mas sim colocar nas mãos de Deus a nossa vida, ser instrumento de Deus. E muitas vezes a nossa intelectualidade, às vezes a nossa posição social, às vezes o nosso jeito mais fácil de falar se opõe à evangelização, porque ele leva a despertar em nós a ambição. Então que nós possamos nos libertar de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos prende,
de tudo aquilo que desperta em nós o que nós temos de pior, para evangelizar. Aí então nós estaremos vivendo a simplicidade e a pobreza. Simplicidade e pobreza não é ser miserável, mas é ser desapegado, é ser puro de coração, é ser sincero com o outro, é ser amável com o outro, é saber ouvir o outro. Que São Francisco seja então este intercessor, para que nós possamos agregar todas estas virtudes no nosso coração. Outra atitude que nós precisamos ter, para poder então levar a verdade, levar o Evangelho, é a tolerância. Veja que nós às vezes somos tão intolerantes, que o primeiro pensamento contrário que o outro tem ao meu, eu já explodo, eu já me apresento para o confronto, eu já brigo. E quando nós deixamos que esse sentimento toma conta do nosso coração, não tem como nós vivermos a unidade, não tem como nós trabalharmos juntos. As coisas vão ficando cada vez mais pesadas, parece que não acontece, parece que tudo é ruim, parece que tudo incomoda, e nós vamos perdendo aos poucos a alegria de servir no reino de Deus. Vamos concluir a reflexão de hoje lembrando de uma historinha. Um rei tinha um grande reino e foi viajar. E antes de viajar, ele chamou 2 dos seus funcionários para tomar conta do seu reinado. Chamou a arrogância e a inveja. Chamou os 2 lá, deu todas as ordens, deixou todo um cronograma de atividade, de como eles deveriam agir, e foi viajar. Quando ele voltou, se surpreendeu, porque tanto a arrogância quanto a inveja havia executado de forma esplêndida todas as atividades. E ele, cheio de alegria, de gratidão, chamou os 2 e falou assim: em prova da minha gratidão pelo bom trabalho desempenhado, eu quero dar um presente para vocês. Um de vocês vai escolher o presente que vocês querem ganhar. E aí ele diz assim: apenas uma ressalva: aquele que tem que escolher o presente, lembre-se que o outro vai receber em dobro. Aí então a inveja pensou: eu não vou escolher. Como que eu vou viver sabendo que o outro tem o dobro de mim? Sem chance, não quis escolher. A arrogância pensou da mesma forma: como que uma pessoa tão desclassificada, tão insignificante, vai ter o dobro que eu tenho? Também não quero escolher. E aí então o rei falou assim: não, alguém tem que escolher. E o rei determinou que a inveja escolhesse. O que a inveja escolheu? Lembre-se que o que ela escolhesse, a arrogância teria em dobro. A inveja escolheu como presente que o rei lhe arrancasse um olho, porque ela preferia sofrer com um olho só, mas ter a alegria de ver o outro, a arrogância, sem nenhum olho. E esse sentimento não pode pairar no nosso coração. Às vezes nós desempenhamos as funções na igreja, aquilo que nos é oferecido como trabalho, de forma esplêndida, mas no nosso coração paira a inveja, paira a arrogância, paira o rancor. Eu não consigo conviver com a felicidade do outro, eu não consigo me alegrar com a alegria do outro, e aí eu não formo comunidade. E aí nós vamos perceber por que nós fracassamos tanto na evangelização. Porque a primeira finalidade da evangelização é formar comunidade. Porque é na comunidade que nós conhecemos Jesus Cristo.
É na comunidade que nós somos desafiados a viver o Evangelho, a colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Então vamos pedir também que São Francisco interceda por nós, para que nós saibamos se alegrar também com a alegria do outro, que nós possamos ser felizes com o bem do outro. Não vamos pedir para arrancar o nosso olho, para que o outro fique cego. Isso impede a vivência do amor, a vivência da verdade, do Evangelho, proposta por Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.